sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Miss Marple e 13 Problemas, da Agatha Christie. Mas só depois da vinheta. Vamos lá! Eu preciso explicar pra vocês como que esse livro aqui chegou nas minhas mãos, né? Sabendo que é um livro da Agatha Christie em espanhol, não faz sentido nenhum eu ter um livro da Agatha Christie em espanhol, mas eu vou explicar pra vocês como que surgiu aqui. Eu fui numa viagem pra Argentina em 2012 com os amigos meus, fazer um mochilão, fui pro sul da Argentina, pra Patagônia, depois subi pro Buenos Aires. Quando a gente chegou em Buenos Aires, eu precisava de alguma coisa pra ler, eu tava muito tempo sem ler já, e eu queria ter um livro em espanhol. Eu fiquei namorando todo Mafalda, todas as historinhas da Mafalda em espanhol, é meu sonho de consumo, mas eu tava sem dinheiro pra poder comprar. Eu tava no final da viagem, eu tava guardando o resto de dinheiro que eu tinha pra fazer os passeios lá em Buenos Aires. Enfim, eu decidi comprar um livro mais barato. Tá vendo que esse aqui é livro de bolso, papel meio de jornal, é bem baratinho mesmo. E eu comprei em espanhol de um autor que eu já conhecia, porque ia facilitar minha leitura, né? Eu falei, vou ler esse aqui mais fácil. Acabou que eu não li ele na viagem, eu dormi nos aviões de volta inteiros, eu não consegui ficar acordado em momento nenhum. E ele acabou ficando aqui na estante. Até que agora eu decidi ler e foi uma boa leitura. Em português, se eu não me engano, esse livro chama Os 13 Problemas. Eu não achei direito a edição que tem aqui e tal, não tem uma reedição desse livro, mas em português o que eu achei, ele chama Os 13 Problemas, e ele conta as 13 primeiras aventuras da Miss Marple. E foi meu primeiro contato com essa personagem da Agatha Christie. Eu já li muita coisa do Poirot, mas eu li quase nada da Miss Marple. Eu devo ter lido um ou dois livros quando eu era mais novo, mas eu não lembro. Então, pra mim, essa aqui foi a minha primeira experiência. E que experiência agradável, cara. Eu gostei demais da Miss Marple, ela é uma velhinha simpática, ela tem um método de trabalho diferente dos outros detetives, igual o trabalho do Poirot e o trabalho do Sherlock, por exemplo, citando os dois mais famosos. O método de trabalho dela é um pouco diferente, porque como ela é uma velhinha, ela vive numa cidadezinha do interior, ela baseia todas as deduções dela nas avaliações que ela faz das pessoas. Ela costuma falar que mesmo num vilarejo, ela consegue observar características de pessoas e as características se replicam pelo mundo. Então toda vez que ela vai desvendar um mistério, ela costuma citar alguma coisa que aconteceu na cidadezinha. Ah, esse mistério me lembra muito a historinha da fulana de tal. E a partir daí ela começa a falar o que aconteceu de fato. E ela não precisa nem sair da cadeira pra isso. Ela vai deduzindo a partir do que as pessoas falaram e consegue dar um resultado exato pra aquilo. E falando um pouquinho mais do livro, esses 13 casos não são desconexos. O livro começa com uma reunião de amigos numa terça-feira, em que por acaso a Miss Marple tá, reunião do sobrinho dela, né? Ele juntou várias pessoas lá e a Miss Marple tá nessa reunião. E com isso eles começam a contar histórias de mistérios, que eles já sabem o resultado e querem que os outros desvendem. A cada rodada é um conto novo aqui, um desses 13 problemas são apresentados, né? E a Miss Marple vai desvendando cada um deles. O que pode ser um problema do livro, porque ele meio que repete a fórmula todos os capítulos, e repete mesmo, é bem descarada essa repetição de fórmula, mas pelo que eu sei, essas histórias foram escritas de modo independente. Então a reunião delas junta aqui faz muito sentido no livro. E apesar disso, os primeiros capítulos todos, eles têm uma voz narrativa muito parecida. E isso eu tava achando um problema gigante no livro, até chegar nos capítulos finais, que tem 3 narradoras que são bem diferentes entre si e são bem diferentes da história como um todo. Isso mudou um pouco a fórmula de contar, mudou um pouco da forma narrativa, e eu gostei demais por causa disso. As 3 contos finais, além do último, né, que é com a Miss Marple desvendando o mistério sozinha mesmo, esses 3 últimos têm uma voz narrativa diferente e dão um tom completamente diferente pro livro que eu gostei. E essa ideia do clube da terça-feira, de contar mistérios, me confundiu um pouquinho, porque os personagens não são tão bem desenvolvidos assim. Você sabe o que cada um faz, como cada um é, mas mesmo assim não tem muita peculiaridade entre eles. No final, parece personagens novos que vão contar, que igual eu falei, tem as narrativas diferentes. Mas no início não. E isso foi uma coisa que me causou um pouquinho de incômodo, mas como eu gosto das histórias de mistério, e o principal não é nem o desenvolvimento do personagem em si, que como é o personagem que tá contando a história, não importa muito a história, o background dele, né? Importa a história que ele tá contando. E isso foi muito mais legal, as histórias são bem inventivas, algumas eu adivinhei, outras não, isso é bem legal também tentar adivinhar, e embora o livro não dê tantas pistas pra gente. Na primeira história, por exemplo, é um detalhezinho que faz a Miss Marple, dar um estalo nela e ela adivinhar o que aconteceu. Pra mim passou batido, e passou batido pra maioria das pessoas que estão tentando desvendar aqui também. Enfim, a gente fica meio sem pistas, né, também. Apesar da história ser contada como um todo, talvez as perguntas no final que vão dar as pistas, a história não dá todas as pistas, e isso é um pequeno problema do livro, mas que é contornável com a situação. Enfim, eu gostei bastante de Miss Marple e 13 Problemas. A leitura em espanhol foi tranquilo, não vou ficar destacando muito, porque não é um livro em espanhol, né, é um livro traduzido para o espanhol, então não faz diferença eu falar de como tá a tradução, como tá escrito, porque eu não vou saber avaliar mesmo, mas eu gostei demais das histórias contadas, eu quero ler mais coisas da Miss Marple, fiquei apaixonado por ela, eu gostei demais da Miss Marple, e eu já tô na procura do próximo livro. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta, se já leu os 13 Problemas? Já leu alguma outra coisa da Miss Marple? Me fala dos outros livros dela aqui, me dê indicações de livros da Miss Marple que eu quero começar a ler, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.